Ezequiel Marsh estava de pé no altar ao lado da mulher mais pesada que já vira, sabendo que acabará de trocar sua dignidade por uma única vaca. Mas quando Adelaide King trancou a porta do quarto naquela noite, ele percebeu que não fazia ideia do que realmente havia concordado. A seca fora implacável. 3 meses sem chuva, e o gado de Ezequiel murchara até virar pele e ossos antes de morrer um a um. Seu rancho, antes orgulhoso com 100 cabeças de gado, agora não tinha nada além de terra rachada e sonhos quebrados. O aviso do banco, ainda amassado no bolso, lembrava-o de que tinha 30 dias antes de perder tudo que seu pai havia construído. Foi então que Cornelius Lade fez sua proposta. Case com minha filha, Adelaide, e eu lhe darei a melhor vaca de criação do território, dissera Lade, os dentes de ouro brilhando à luz fraca do salão. Ela não é bonita, mas tem bom coração, e você precisa de gado mais do que precisa de orgulho. Ezequiel encarou seu copo vazio de uísque, sentindo os olhares de todos os homens do salão queimando suas costas. Todos sabiam de sua situação. Todos sabiam que ele estava desesperado bastante para considerar qualquer coisa. Ela está disposta? Ezequiel perguntou baixo. Tem 26 anos e não é casada. Ela conhece suas opções. A risada de Slade foi cruel. Além disso, que escolha vocês dois têm agora? De pé na pequena igreja de madeira, Ezequiel olhou de lado para Adelaide. Ela vestia um simples vestido marrom que fazia pressão nas costuras. O cabelo escuro estava puxado para trás, severo. O rosto era redondo e macio, mas os olhos tinham algo que ele não conseguia decifrar. Nem vergonha, nem resignação, algo mais afiado. As palavras do pregador se embaralhavam enquanto Ezequiel pensava na vaca que esperava no celeiro de Slade, uma holandesa, Holstein, gorda e saudável, valendo mais do que tudo que Ezequiel possuía somado. Seria a base para reconstruir seu rebanho. A diferença entre sobreviver e perder a terra que carregava o nome de sua família. Eu aceito, Adelaide disse com firmeza quando perguntada. A voz dela era mais forte do que Ezequiel esperava, e a própria voz dele ficou presa na garganta. Eu aceito. O anel era pequeno demais para o dedo de Adelaide, mas ela o forçou para dentro mesmo assim. Quando o pregador os declarou marido e mulher, ela olhou diretamente para Ezequiel pela primeira vez em todo o dia. Aquele olhar estranho ainda estava lá, mas agora parecia quase divertido. A recepção foi pequena e constrangedora. Os empregados contratados por Slade comeram rápido e partiram. Os poucos vizinhos que compareceram cochicharam entre si, lançando olhares furtivos ao casal improvável. Ezequiel mecanicamente aceitou os parabéns que mais pareciam condolências. À medida que a noite se aproximava, Adelaide recolheu silenciosamente seus poucos pertences. Tinha apenas uma sacola surrada e um livro encadernado em couro que apertava com força. Na hora de ir para o rancho de Ezequiel, ela subiu na carroça sem ajuda, e seu peso fez as molas gemerem. A viagem até o rancho foi silenciosa, exceto pelo render das rodas e o uivo distante dos coiotes. Ezequiel não parava de pensar na vaca, na chance de começar de novo, no preço que acabará de pagar para sobreviver. Mas quando chegaram à sua pequena cabana e Adelaide foi direto para o quarto, algo na postura dela mudou. Movia-se com propósito, não com resignação. Foi então que ela girou a chave na fechadura, prendendo-os ali dentro, e Ezequiel percebeu que aquela noite não seria nada do que ele imaginara. Ezequiel encarou a porta trancada, a mão congelada na maçaneta. O pequeno quarto parecia agora uma armadilha, com Adelaide entre ele e a única saída. A vela no criado mudo projetava sombras dançantes no rosto dela, tornando sua expressão indecifrável. O que você está fazendo? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Adelaide não respondeu de imediato. Em vez disso, foi até a janela e puxou a cortina, bloqueando o luar. Quando se virou para encará-lo, algo em sua postura havia mudado completamente. A mulher submissa da igreja havia sumido. Sente-se, disse ela com firmeza. Ezequiel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aditel, destranque essa porta agora. Meu nome não é Adelaide. Ela abriu sua sacola e tirou um rolo grosso de papéis. E eu não sou filha de Cornelius Slade. As palavras atingiram Ezequiel como um golpe físico. Ele afundou na beira da cama, encarando-a. O quê? Meu verdadeiro nome é Catherine Walsh. Adelaide que morreu de febre há 2 anos. Ela desenrolou os papéis sobre a mesinha.
Slade precisava de alguém para ocupar o lugar dela nesse casamento. Alguém desesperado bastante para interpretar o papel. A mente de Ezequiel correu. Isso é impossível. Por que você faria isso? Porque Slade me deve algo muito mais valioso do que uma vaca. A voz de Catherine era gelo. Meu pai possuía os direitos da água do Creek Canyon. Slade o assassinou por isso há 3 anos. Fez parecer um acidente a cavalo. O quarto pareceu girar ao redor de Ezequiel. Você está mentindo. Eu tenho as provas bem aqui. Ela bateu nos papéis. Testemunhas que viram Slade mexer na cela do meu pai. Registros bancários mostrando que ele forjou a transferência dos direitos de água. Tudo o que preciso para destruí-lo. Ezequiel levantou-se devagar, as pernas trêmulas. Então por que se casar comigo? Por que essa farsa? Slade é paranoico. Mantém guardas armados ao redor o tempo todo. Nunca sai sozinho. Catherine aproximou-se, os olhos intensos. Mas esta noite, pensando que sua filha problemática foi casada e mandada embora, ele estará comemorando no salão do Murphys. Bebendo a filha problemática vulnerável. Adelaide ia denunciá-lo. Ela descobriu sobre o assassinato do meu pai e ameaçou procurar o delegado territorial. Slade a envenenou. Fez parecer febre. Ezequiel sentiu-se mal. E você acha que eu vou ajudar você a matá-lo? Ele disse. Eu não preciso da sua ajuda para matá-lo. Catherine mexeu na sacola novamente e tirou um pequeno frasco de vidro com líquido claro. Eu preciso da sua ajuda para garantir que ele pague pelo que fez. A visão do frasco fez o sangue de Ezequiel gelar. Seja lá o que você esteja planejando, é justiça, Ezequiel, disse ela. Eu estou planejando justiça. Ela enfiou o frasco no bolso do vestido. Slade assassinou 2 pessoas e roubou tudo que minha família possuía. Hoje à noite, ele vai pagar. Ezequiel se moveu novamente em direção à porta. Não vou fazer parte dessa loucura. Você já faz. Catherine sorriu, mas não havia calor algum em seu sorriso. Você é casado com a filha dele. Lembre-se, quando encontrarem o corpo dele amanhã de manhã, você será o primeiro suspeito. Afinal, todos sabem o quão desesperado você estava. A armadilha era perfeita. E Ezequiel finalmente entendeu por que Catherine parecerá tão divertida durante a cerimônia. Ela não estava se casando com ele. Estava o incriminando. Mas o que ela não sabia era que Ezequiel também tinha seus próprios segredos. E quando ela destrancasse aquela porta para sair e cometer o assassinato de Slade, descobriria que seu plano perfeito tinha uma falha fatal. Ezequiel observou Catherine verificar o pequeno frasco mais uma vez, os dedos firmes apesar da gravidade do que estava prestes a fazer. Ela não fazia ideia de que ele vinha esperando por aquele momento há meses, não exatamente aquele cenário, mas algo parecido. Algo que finalmente lhe daria a chance de acertar suas próprias contas com Cornelius Slade. Você está cometendo um erro, disse Ezequiel, calmamente. O único erro que cometi foi confiar que você entenderia, respondeu Catherine, indo em direção à porta com a chave na mão. Fique aqui. Quando vierem fazer perguntas amanhã, diga que sua esposa foi visitar o pai uma última vez antes de começar sua nova vida. Catherine, espere. A voz de Ezequiel era calma, quase gentil. Antes de ir, há algo que você deveria saber sobre esse frasco. Ela parou, a mão sobre a chave. O quê? Não é veneno. Ezequiel sentou-se novamente na cama, de repente parecendo mais relaxado do que estivera a noite toda. É água colorida com um pouco de sal. O sangue sumiu do rosto de Catherine. Isso é impossível. Eu comprei de um curandeiro em Tombstone. Ele garantiu que mataria um homem em minutos. O curandeiro trabalha para mim. Ezequiel sorriu pela primeira vez desde a cerimônia. Já faz 6 meses. Desde que comecei a rastrear todos que queriam Slade morto. A mão de Catherine tremeu enquanto ela puxava o frasco do bolso, encarando-o em descrença. Você estava me vigiando. Você não é a única que Slade destruiu. Ezequiel se levantou devagar. A diferença é que eu fui paciente. Eu planejei. Aquela vaca que ele me deu como seu dote pertencia à minha família antes da seca. Slade comprou minha dívida do banco, executou antes da hora e depois mandou os homens dele roubarem meu gado à noite. Então por que me impedir? Por que não deixar que eu o matasse? Porque enforcá-lo seria rápido demais.
Ezequiel caminhou até a janela e olhou em direção à cidade. Quero que ele perca tudo, devagar, do mesmo jeito que nos fez perder a terra, o gado, a reputação. Quero que morra um homem quebrado. Catherine apertou o frasco inútil nas mãos, o peso do fracasso caindo sobre ela. Os papéis, as testemunhas, são reais. Eu sei. Tenho coletado provas contra Slade há meses. O assassinato do seu pai foi só um dos muitos crimes. Ezequiel virou-se para ela. O marechal territorial já está a caminho. Deve chegar amanhã de manhã com mandados federais. Você me usou, sussurrou Catherine. Nós nos usamos. A diferença é que meu plano não termina com nenhum de nós dois pendurado numa corda. Ezequiel destrancou a porta. O reinado de Slade acaba amanhã. Mas acaba de forma legal. Catherine afundou na cadeira, esmagada pelo peso de sua vingança fracassada. Mas quando Ezequiel abriu a porta, o som de cavalos se aproximando rapidamente fez os dois congelarem. Eles estão vindo atrás de nós, sussurrou Catherine. A confiança de Ezequiel sumiu ao reconhecer os cavaleiros. Os homens de Slade, armados e cavalgando com força em direção à cabana. Alguém havia traído os dois, e agora todos os planos cuidadosamente feitos não significavam nada. Aquela noite não terminaria com justiça ou vingança. Terminaria com sangue. O trotar dos cascos ficou mais alto enquanto Ezequiel apagava a vela, mergulhando o quarto na escuridão. Pela janela, ele viu tochas balançando ao longe, pelo menos 6 cavaleiros vindo rápido. Catherine agarrou o braço dele, a respiração curta de pânico. Como eles descobriram? Sussurrou. A mente de Ezequiel correu pelas possibilidades. Alguém contará a Slade sobre a verdadeira identidade de Catherine, sobre o casamento falso, sobre tudo. Mas quem? O curandeiro era leal, comprado e pago. As poucas pessoas que sabiam da investigação eram confiáveis. A não ser que, Ezequiel murmurou. O pregador. Slade é dono dele. O aperto de Catherine se intensificou. O que fazemos? O porão. Fica escondido sob o assoalho da cozinha. Ezequiel pegou o rifle ao lado da cama. Pegue as provas e se esconda. Aconteça o que acontecer, não saia até o amanhecer. E você? Eu vou dar a eles o que vieram buscar. Ezequiel verificou o rifle, sabendo que tinha 6 balas contra 6 homens. Não eram boas chances, mas ele já enfrentará piores durante a guerra. Eles querem luta? Vão tê-la. Catherine apertou os papéis contra o peito. Ezequiel, esses homens vão te matar. Talvez. Mas se eu fugir agora, Slade vence tudo. Seu pai continua morto e sem justiça. As terras da minha família continuam roubadas. O assassinato de Adelaide continua impune. Ele a olhou na escuridão. Eu não vou deixar isso acontecer. Os cavalos já estavam perto bastante para ouvirem a voz de Slade gritando ordens. Catherine beijou o rosto de Ezequiel rapidamente e correu para a cozinha. Ezequiel esperou até ouvir a porta do porão se fechar antes de se mover para a janela da frente. Slade estava montado no cavalo no meio do pátio, tocha erguida, o rosto retorcido de raiva. 5 homens armados o flanqueavam, rifles prontos. À luz das tochas, Ezequiel viu que um deles era o próprio marechal territorial, o homem que deveria prender Slade na manhã seguinte. Ezequiel, marche! A voz de Slade ecoou pelo pátio. Sei o que você tem planejado. Saia agora, e talvez a gente te deixe viver tempo suficiente para ir a julgamento. Ezequiel saiu para a varanda, rifle abaixado, mas preparado. Boa noite, Cornélius. Parabéns pelo casamento. Sua filha é notável. A risada de Slade foi feia. Aquela vaca gorda não é minha filha, e você sabe disso. Onde está Catherine Walsh? Nunca ouvi falar. Ezequiel manteve a voz firme. Minha esposa, Adelaide, foi dormir cedo. Dia longo, você entende. Pare com os jogos. O marechal avançou com o cavalo, o distintivo brilhando à luz da tocha. Sabemos que Catherine Walsh matou a verdadeira Adelaide King há 2 anos. Sabemos que ela planejava assassinar o Sr. Slade. E sabemos que você a estava ajudando. A traição atingiu Ezequiel como um golpe físico. O marechal não vinha prender Slade, trabalhava para ele. Todas as provas que Ezequiel havia reunido, todas as testemunhas que encontrara,
Cada detalhe cuidadosamente planejado nos últimos 6 meses haviam sido relatados diretamente ao homem que ele tentava destruir. Todos vocês estão na folha de pagamento dele, disse Ezequiel, em voz baixa. Homem esperto, Slade desmontou, puxando seu próprio rifle. Você realmente achou que podia me enganar? Sou dono deste território há 20 anos. Sei de cada movimento antes que aconteça. Mas, ao se aproximar, confiante em sua vitória, Slade cometeu o mesmo erro que cometera com o pai de Catherine. Subestimou o desespero de um homem que não tem mais nada a perder. Ezequiel ergueu o rifle quando Slade se aproximou, mas não mirou no homem que arruinara sua vida. Apontou o cano diretamente para a tocha na mão de Slade. Um tiro, e o pátio mergulharia na escuridão, dando-lhe a vantagem de que precisava. Você cometeu um erro, Cornélius, disse Ezequiel, o dedo no gatilho. Qual seria? Perguntou Slade. Presumir que eu planejava lutar de forma justa. O óleo em chamas espirrou na camisa de Slade, fazendo-o cambalear para trás enquanto tentava apagar as chamas com as mãos. No caos e na escuridão, Ezequiel se jogou atrás do bebedouro dos cavalos. O marechal corrupto gritava ordens, mas antes que alguém pudesse reagir, o som trovejante de cavalos se aproximando encheu o ar. Cavalos diferentes, cavalos federais. O verdadeiro marechal territorial chegou com 6 delegados federais, seus distintivos brilhando ao luar. Larguem as armas. Ordenou o marechal Reis, sua voz carregando autoridade absoluta. Isto é uma investigação federal. O marechal corrupto que trabalhava com Slade tentou fugir, mas Catherine saiu da cabana segurando uma lanterna e um grosso maço de papéis. Ela nunca havia se escondido no porão. Em vez disso, estivera sinalizando para os verdadeiros agentes federais com a lanterna pela janela da cozinha. Marechal Reis. Catherine chamou em voz alta. Tenho provas documentadas de assassinato, roubo e corrupção envolvendo Cornélio Slade e o Marechal Warren. Os homens de Slade largaram os rifles imediatamente, percebendo que haviam caído numa armadilha federal. O corrupto Marechal Warren tentou sacar sua arma, mas Ezequiel foi mais rápido. Seu tiro acertou a mão de Warren, fazendo o revólver voar para a escuridão. Catherine Walsh tem trabalhado com investigadores federais há 3 meses, anunciou o Marechal Reis enquanto seus delegados cercavam os homens de Slade. Cada conversa, cada suborno, cada ameaça foi documentada. Slade, ainda fumegando por causa do óleo queimado, olhou entre Catherine e Ezequiel com horror crescente. Isso tudo foi planejado, murmurou. O casamento foi real, disse Catherine, caminhando para ficar ao lado de Ezequiel. Mas Adelaide Kim era minha irmã, não filha de Slade. Quando ela descobriu seus crimes e ameaçou denunciá-lo, ele a envenenou. Tenho reunido provas desde então. Ezequiel a encarou, atônito. Sua irmã Adelaide estava tentando ajudar sua família a manter os direitos de água quando descobriu as falsificações de Slade. Ela morreu protegendo pessoas que nunca chegou a conhecer. A voz de Catherine estava firme, mas lágrimas escorriam por suas bochechas. Esta noite foi justiça por ela. Por seu pai. Por todos que ele destruiu. O Marechal Reis colocou algemas nos pulsos de Slade. Cornélio Slade, você está preso por assassinato, fraude, roubo e conspiração. Marechal Warren, você está preso por corrupção e conspiração para cometer assassinato. Enquanto os delegados federais levavam os prisioneiros embora, Ezequiel e Catherine permaneceram lado a lado no pátio. O rancho ainda estava arruinado. A seca ainda não havia terminado. E eles ainda estavam casados um com o outro sob falsas aparências. Mas o reinado de terror de Slade havia acabado. O que acontece agora? Perguntou Ezequiel. Catherine sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele via nela. Agora nós reconstruímos. Juntos. Do jeito que Adelaide queria. Ezequiel olhou para a mulher que se casara com ele por vingança, e descobriu algo melhor. Às vezes, os maiores tesouros vêm dos lugares mais inesperados. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível, onde destino e coragem colidem de maneiras que você nunca imaginou. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós. Ezequiel disparou, e a tocha explodiu em uma chuva de faíscas.